Vamos dar continuidade à nossa série de pregações, a nossa passagem, Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16, esse famoso Sermão do Monte. Convido todos, então, para desde já, abrirem suas Bíblias nessa passagem. Mateus, capítulo 5, do versos 13 a 16, é um texto muito conhecido e pretendo, talvez, com a graça de Deus, talvez não, pela graça de Deus, já trazer mais alguns ensinos pertinentes a esse texto. Vamos fazer a leitura. Peço aos irmãos que acompanhem muito atentamente. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, como foi dito aqui, sou apenas um instrumento, ó Pai, que o Senhor usará essa noite para transmitir a sua palavra, para nos trazer luz a essa mensagem que aqui está. Mas sabemos que tudo isso, ó Pai, só poderá ser feito se o Teu Espírito Santo trabalhar em nossos corações. Por isso eu te peço, pela Tua graça e misericórdia, fala, Pai, fala aos nossos corações, para que, de fato, venhamos fazer a diferença neste mundo que jaz nas trevas. Que o Senhor possa fazer tudo isso, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amados, não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir numa ferrovia. Eu, quando criança, eu tinha um desses sonhos bobos de um dia me deparar com uma ferrovia. E se possível, sentar lá e ficar pensando igual aqueles pensadores que a gente vê, aquelas cenas. E quando foi agora, nas minhas férias do meio do ano, eu tive essa oportunidade e fiquei lá naquele ambiente, no meio do nada, juntamente com a minha esposa, e tiramos até algumas fotos ali naquela ferrovia, no meio do cerrado, lá no Tocantins. E uma coisa que me chamou a atenção era a estrutura da ferrovia. Se você tiver isso em mente, vai me fazer muito favor, vai fazer um favor muito grande para o entendimento desse sermão. Por quê? Porque a ferrovia, ela é composta por um trilho, que fica do lado de outro trilho, por onde um grande trem passa. Então, preste atenção, um trilho do lado de outro trilho, funcionando em paralelo para que um grande trem de ferro venha passar por cima dele. Digo isso porque no nosso sermão, aqui nesse texto, você vai observar que Jesus faz uso de um paralelismo. O paralelismo era uma figura, era uma ideia, um estilo linguístico, mais propriamente dito, muito, muito comum naquele período, utilizado para que um ensino fosse passado aos seus ouvintes por meio de duas grandes premissas, funcionando como um paralelo para que uma ideia central fosse trazida. Observe no texto que o Senhor fala assim: vós sois a luz do mundo.
Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, um em paralelo com o outro. Há também uma outra estrutura ainda desse mesmo sistema, quando o Senhor fala assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire. Então, isso é uma estrutura chamada paralelismo. E que ensino o Senhor, então, vai nos trazer por meio dessas duas, vamos dizer assim, dessas duas dessas duas ferrovias, será o objetivo que vamos aqui tentar expor nesse texto. Com relação ao contexto, que também precisa ficar evidenciado aqui, irmãos, eu gostaria que observássemos, quando o Senhor fala assim: vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Geralmente a ideia que nós temos de terra é uma ideia muito universal. É aquela ideia de que o planeta Terra, isso é muito comum na modernidade. Mas quando observamos, naquele período, terra tinha também um efeito muito singular. Observe comigo, por exemplo, as formas que o evangelista Mateus vai trabalhar esse termo terra antes dessa passagem. Mateus verso 2, verso 6, diz assim: e tu, Belém, terra de Judá. Ainda no capítulo 2, agora no versículo 19 e no versículo 20, vai dizer assim: dispõe-te, toma o menino, a tua mãe e sua mãe, e vai para a terra de Israel. Olha, terra de Israel. E no versículo 21, novamente vem a expressão terra de Israel. E aí, já no capítulo 4, mais próximo à nossa passagem, aparece no versículo 15, a seguinte informação: terra de Zebulon, terra de Naftali. E aí, na passagem, no verso 5 do capítulo 5 agora, chega até nós a informação: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Digo isso, irmãos, porque tudo indica que o Senhor está querendo dizer com isso, de que uma coisa que começou numa terra, o sal da terra, iria transformar-se a tal modo a luz do mundo. Se observarmos ainda em relação ao contexto, que o ministério de Jesus foi de um local, foi de um ambiente mais específico, desenvolvendo a chegar-se ao que hoje nós conhecemos, nós poderemos então concluir que o Senhor queria trazer uma ideia de que o sal não poderia ser restrito a tão somente essa transformação que ele propõe não poderia ficar restrito a um ambiente local. Observe agora como que o evangelista Mateus vai trabalhar essa ideia a partir do ministério de Jesus. Mateus capítulo 4, verso 13, diz assim: deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Então Jesus deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum. Versículo 17, ele diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 18, isso no capítulo 4, observe. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão e Pedro. E aqui ele vai convocar os seus discípulos nessa caminhada junto ao mar da Galileia, os seus primeiros 4 discípulos.
No versículo 23, olha só como que vai sendo desenvolvida essa ideia agora de localidade, de uma coisa mais específica, para abranger todos os povos da terra, para que esse evangelho seja luz em todo o mundo. Diz assim, versículo 23, percorria Jesus por toda a Galileia. Versículo 24, e a sua fama correu toda a Síria. E no versículo 25 vem o ápice de tudo isso. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, essa ideia de salvação, irmãos, a ideia de ser sal, não poderia ficar restrita a uma terra. O judeu, ele tinha dificuldade de entender que a salvação do Senhor precisava abranger os povos de todas as terras. E aí o Senhor, então, nesse primeiro ensino, fala assim, vocês são o sal da terra. Mas esse sal vai ser luz para todas as nações. E assim os seus discípulos precisavam entender. Dito isso, irmãos, gostaria então de agora propriamente entrar de forma mais específica ao nosso texto para tirarmos o primeiro ensino dessa noite. Jesus diz, vós sois o sal da terra, como eu disse, vós sois a luz do mundo. Irmãos, eu não sou muito perito em português, mas aqui nós percebemos que Jesus está falando, utilizando o seu verbo, o verbo ser, no modo indicativo e no tempo presente. Isso vai fazer uma diferença tremenda naquilo que está sendo dito. E por causa disso, vocês vão entender que o primeiro ensino que devemos tirar dessa passagem é que em Cristo a graça precede a performance. Em Cristo, a graça precede a performance. Não seria pelo que aqueles homens fariam que eles seriam sal da terra, a luz do mundo. Quando Jesus usa o verbo ser aqui no modo indicativo, isso expressa uma certeza acerca daquilo que aqueles homens eram. Uma certeza no tempo presente, naquele momento. Observe, em qual período da vida ministerial daqueles homens eles estão? Eles estão no início. Eles estão no início dessa carreira ministerial deles. E o Senhor já diz a eles que eles são, melhor dizendo, agentes que influenciam. Se isso não é graça, irmãos, eu não sei o que é. Porque perceba que ali tem os 4 discípulos, e entre eles tem Pedro, e dentro desses discípulos, todos eles trairiam Jesus, e Pedro de forma mais veemente. E isso não impediu Jesus de olhar para aqueles homens e dizer assim, vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Afirmando, naquele momento, que eles já eram. Amados, a graça de Deus precede a nossa performance. Isso é maravilhoso. Geralmente, nós entendemos que nós precisamos ser, ou precisamos fazer para ser. Não é assim? Você chega para trabalhar numa empresa. A pessoa olha teu currículo, e se você não tiver bons requisitos, ela não vai te colocar lá na diretoria dessa empresa. Jamais. Mas com Jesus, ele fala assim, vocês já estão nessa diretoria. Agora, então, isso vai trazer implicações. E essas implicações
estão diretamente ligadas com a segunda parte da nossa mensagem. Por isso, irmãos, que o Senhor nos conceda graça para entendermos que nós, por causa dele, porque o que ele fez, nós já somos esses agentes influenciadores que essas figuras de linguagem representam. E se é assim, então quando nós não agimos de igual modo, tem alguma coisa de errado. Quando o sal, o Senhor fala, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se eu já dei sabor a esse sal, como que eu vou fazer isso novamente? E quando isso acontecer, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso aqui é como um sinal de alerta para a gente. Se a nossa vida não está condizente com esse aspecto, com tudo isso que o Senhor já nos fez, Ele nos fez. Então, quando isso não é assim, precisamos mudar. E aqui, por que isso não é moralismo? Moralismo seria se o Senhor chegasse e falasse assim, olha, vocês precisam trabalhar e realizar algumas obras aí eu vou perceber se vocês serão ou não sal e luz. Mas o que o Senhor faz já é falar que eles são, mesmo diante de todos os tropeços que eles iriam, por onde eles iriam tropeçar. Por isso, na segunda parte dessa mensagem, diante daquilo que o Senhor já fez a esses homens, o que a gente vai perceber é que, inevitavelmente, aqueles que o Senhor transformou, eles transformam o ambiente em questão. E aí, esse segundo paralelismo que acontece no texto, vai trazer essa ideia de algo que é inevitável. Ele fala, ele diz, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Não se pode esconder essa cidade, e é tolice acender uma candeia, o que equivale a uma lamparina aqui, quem é mais da área rural, como eu, sabe bem como é isso. Você não pega uma lamparina e acende e coloca ela debaixo de uma vasilha. Isso é, no mínimo, tolice ou criancice. E é interessante que essa ideia de tolice, ela vai se chocar com essa ideia de ser insípido. Ser insípido aqui no texto, essa palavra no original, ela traz uma ideia também de tolice, de palavras frívolas, de algo que é tolo. Então, de tal modo que essa candeia debaixo de uma vasilha, essa alqueira aqui é uma vasilha, é um vasilhame que eles utilizavam para medir cereais. Então, colocar uma candeia debaixo de uma vasilha que vai impedir de refletir sua luz é tolice, tal como o sal, que não exerce a função para o qual ele foi designado. Mas o Senhor diz que não é assim. Por isso, o segundo ensino que eu gostaria de... que o texto traz para nós nessa noite porque Ele nos transformou
Ou seja, porque Jesus nos transformou, inevitavelmente transformamos. Quando Jesus se dirige a essa cidade edificada sobre um monte, os estudiosos entendem que é muito provável que ele esteja se referindo à cidade de Jerusalém, que era edificada sobre um monte. E não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de tentar se balizar pelas luzes de uma cidade à noite. Você está dirigindo numa rodovia e aí aquele ambiente escuro, mas você olha e vê uma cidade, as luzes de uma cidade muito longe, e você entende que está indo no caminho correto. Essa cidade edificada sobre um monte seria como aquele ponto referencial para aqueles viajantes noturnos no deserto, perdidos. Eles olhariam, viriam aqueles feixes de luzes. Claro que não era essa luz, energia elétrica que hoje nós temos, mas as tochas. E aí, esses feixes de luzes norteariam aqueles viajantes perdidos. E aí o Senhor fala assim, olha, essa cidade ela não pode ser edificada nesse local e não cumprir com esse objetivo. Ela não será dessa forma. Da mesma forma, a candeia, a lamparina, não será colocada num local onde ela não cumpra o seu propósito. Mas, olha o que o texto diz, versículo 15. Agora vai ter uma mudança no texto. Mas, no velador, onde que se coloca essa candeia? No velador, porque é lá que ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi criada. E dessa forma, ela vai refletir luz a todos os que se encontram na casa. E ela vai cumprir esse propósito de iluminar. Agora eu te pergunto, quando você acende essa luz aqui, ela cumpre o propósito de iluminar só para as pessoas boas? Ou que ela gosta? Não. Aquela candeia, quando o texto fala assim, ó, e alumia todos os que se encontram na casa, ela vai cumprir um propósito independentemente de quem esteja naquele local. Geralmente a gente quer brilhar para as pessoas que a gente gosta. As pessoas que a gente não gosta, a gente quer mais que elas fiquem na escuridão. E o Senhor fala assim, não, com vocês deve ser diferente. É diferente. Tal como o sol nasce sobre bons e maus, a sua luz deve brilhar mesmo sobre os seus inimigos. E o texto segue. E o Senhor, então, continua a nos ensinar. Ele vai dizer, então, que ele vai concluir dizendo, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. O que o Senhor nos ensina aqui, irmãos, é que há um propósito para o qual Ele criou, ou melhor, para o qual Ele transformou nossas vidas. O sal
naquele contexto, ele era utilizado de forma que servisse a pelo menos 3 funções. As funções que eram mais comuns naquele contexto era para que ele fosse utilizado como para salgar os sacrifícios, também para conservar e temperar, e ainda poderia ser utilizado como vínculo de uma aliança. A luz também era utilizada em inúmeros propósitos. E poderíamos ficar aqui trazendo esses propósitos, mas sabe o que é interessante? É que, no fundo, nós sabemos o que é ser sal, no mínimo, e nós sabemos o que é ser luz. Quer ver um exemplo? Se eu perguntar para você, Tass, o que é certo? Matar ou não matar? Certamente, o Tasso vai dizer que não matar é o correto. Se eu perguntar para o meu amigo Mateus, meu irmão Mateus, o que é correto? Roubar ou não roubar? Ele vai dizer, não roubar. E assim, poderemos ficar a noite inteira, e você certamente me dirá a noite inteira o que é certo. Então, ser sal e ser luz é fazer a coisa certa. Por isso, o Senhor relaciona tudo isso com boas obras. As boas obras que apresenta aí no texto, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Portanto, o nosso terceiro e último ensino dessa noite, que a gente tira dessa passagem, é que transformar o ambiente em que vivemos não é uma opção, mas um mandamento. Transformar o ambiente em que estamos não é uma opção, meus irmãos. É um mandamento do Senhor. E sabe como que a gente conclui isso? O verbo brilhar aqui, esse brilhe, ele aparece no modo imperativo. O Senhor não está dando opção para aqueles discípulos do tipo, olha, eu vou fazer vocês sal e luz, eu já fiz vocês assim, mas aí se vocês quiserem cumprir o papel, o aspecto para o qual eu os fiz, ok. Se vocês não quiserem, tudo bem, né? É assim? Não é? O Senhor chega e agora fala, ó, porque eu os fiz assim, logo é para isso que vocês vão existir. Para cumprir com um propósito muito sublime, que é render glórias a Deus. Render glórias ao Pai. E isso é tão sublime, porque o Senhor, na verdade, o Senhor está realinhando a vida daqueles homens para o propósito primordial para o qual eles nasceram. Se eu perguntar para você, qual o fim principal do homem? Ou seja, qual o objetivo para o qual o Senhor te criou? Um bom presbiteriano, conhecedor da Confissão de Westminster, vai responder assim, o fim principal do homem é glorificar a Deus e amá-lo, gozá-lo para sempre.
Então, o Senhor fala, o que Cristo está ensinando aqui é realinhar, está realinhando a vida daqueles homens para o propósito primordial que o Senhor os criou. Ser sal e ser luz nada mais é, irmãos, do que cumprir com esse propósito. Portanto, esse propósito não é opcional. Ele é um mandamento. Felizmente, em nossos dias, nós invertemos essa ordem. Sabe por que nós não nos sentimos, às vezes, sendo sal e luz? Porque o Senhor aqui está dizendo que eles deveriam glorificar a Deus, né? Ou seja, o fim principal do homem é glorificar a Deus e ser feliz nele para sempre. Mas geralmente nós queremos inverter isso. Nós queremos ser feliz no Senhor. Aí se de quebra a gente glorificá-lo, tudo bem. Mas o propósito de ser feliz a gente quer. Aí o Senhor fala assim, Cristo fala assim, olha, vocês devem glorificar. A autoestima de vocês, às vezes, nem sempre vai ser elevada com isso. A imagem de vocês vai sofrer uma depreciação tremenda. Mas vocês são o sal e a luz do mundo. E isso é equivalente a uma vida que glorifique ao Pai. E os homens ao seu redor, ao perceberem isso, serão obrigados a glorificar a Deus. Portanto, irmãos, como conclusão, nós vamos perceber que eu costumo dizer isso, que o melhor elogio que você pode receber na vida é algo do tipo: glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque você é um bom funcionário. Sabe aquelas conversas que às vezes você fica sabendo por terceiros, falando de algo do tipo assim: rapaz, eu conheço fulano lá da tua igreja. Ele tem um horror de defeitos, mas nesse ponto aí, glória a Deus pela vida daquele cabra, que ele é diferente. Você foi sal, você foi luz. Essa semana que se passou, eu tive essa oportunidade de ouvir isso a respeito do líder dessa igreja. E a glória do que eu vou contar aqui seja do Senhor. Conversando ali, então, chegando no seminário, conversando com uma certa pessoa, ela falou assim: rapaz, o sermão foi uma bênção. Aquele pastor, quando ele chegou aqui no seminário, novinho, magricelinho, franzininho, ele vinha assim, humildezinho, mas aquele homem só tirava nota boa. Ele era na dele, não ficava buscando ser astro, mas ele era muito estudioso. Estou dizendo isso, irmãos, para que a gente entenda na prática o que é ser luz, o que é ser sal. Quando a gente ouve isso,
o Senhor está sendo glorificado. Porque hoje nós podemos ser edificados por esse homem. Dito isso, gostaria então de passar para algumas aplicações que o Senhor nos edifique nessas aplicações. Se bem que esse texto ele é muito prático e eu fico até com medo de, nas aplicações, limitar aquilo que deve ser entendido por nós como ser sal e luz. Não sei se os irmãos estão entendendo. Porque sal e luz compreende a nossa vida como um todo. Então, qualquer coisa que eu limitar aqui, poderá restringir essa ação do sal e da luz. Mas, entendendo que é a nossa vida por inteiro que deve glorificar a Deus, não limite isso aqui apenas a isso. Ok? Mas vivemos em tempos que a política tem deixado os nervos muito acalorados. Assim, bem... E geralmente nesse período, nossas palavras tendem a não ser moderadas. E vocês já viram qual é o efeito do sal quando não é usado com moderação? O sal, quando não é utilizado com moderação, ele traz um efeito devastador na saúde, no ambiente da terra, seja lá onde for. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de comer uma comida salgada. Mas não é salgada assim, não. É aquela que você coloca na boca, chega queima. Já fiz algumas comidas assim, né, amor? E aí, então, ela fala, isso aqui nem o boi lá do pasto do fulano come. Mas, enfim, irmãos, uma comida onde o sal não é moderado, ela perde o seu sabor. Da mesma forma, uma luz, quando é utilizada fora do seu ambiente, fora do seu contexto essencial, ela perde o seu efeito. Como luz, então, nós não precisamos ser a luz no sentido de que ter luz própria. Mas o Senhor já nos deu essa luz por meio da sua vida, por meio do seu próprio viver. E entender, agora, o que Ele nos chama, então, é para apontar o caminho, iluminar o caminho daqueles que ainda estão nas trevas. Cumprir esse papel tal como a cidade edificada sobre um monte, tal como a lamparina que é acesa e colocada no velador, tal como essas luzes que estão cumprindo o seu papel agora, a sua função. Então, todas as vezes que você falar de Jesus para uma pessoa que ainda se encontra nesse caminho perdido, nas trevas, você estará sendo luz. Fale de Jesus para as pessoas. Seja tenha esse efeito transformador. Jesus já transformou a sua vida. Cabe a nós, então, levarmos esse efeito transformador à vida dos outros. E isso é maravilhoso, irmãos. Saber que saber que somos luz, que somos o sal, não por aquilo que nós fazemos ou fizemos, mas por aquilo que Ele fez por nós. Que Deus nos abençoe. E naquele dia em que você estiver mais aflito e falar assim, não, perdi as esperanças, não consigo mais ver nenhuma luz em minha vida, lembre-se
de que haverá um dia em que uma luz brilhará tão forte que não restará espaço para nenhum lampejo nosso. O dia do Senhor será esse dia. Que o Senhor nos abençoe para que, enquanto isso, venhamos cumprir o nosso papel nesse mundo. Amém? Deus nos abençoe.